A unção é uma preparação para alguém fazer, para realizar uma missão, para cumprir um propósito, não é? Capacitação para algo. Tá certo? Muitos de nós temos falado, tanto crente como não crente, né? Especialmente isso vai esclarecer muito a cabeça de quem não é crente, que por acaso esteja assistindo a live ou assistirá em algum momento, que entender que a diferença de unção e obediência, certo? Por isso, há tantas pessoas enganadas. Por isso, há tantas e tantas pessoas desiludidas com a igreja. Desiludidas com a palavra, porque não conhecem a palavra. Ela conhece o que o outro fala, mas ela não conhece com a intimidade que temos como filhos de ter com a voz do nosso Deus, do nosso Pai. Por isso, há tantas pessoas que ridicularizam a igreja, ridicularizam a fé, ridicularizam o cristão, porque um dia se decepcionaram. E tem muitos profetas por aí, tem muitos líderes, tem muitos pastores, tem até profeta infantil agora, não é? Se dizendo ungido. Nós vamos entender que nem todos aqueles que são ungidos, eles são aprovados por Deus. Porque a unção, ela não impede a queda. Esse é o nosso tema. A unção não impede a queda. Mas ele é ungido do Senhor. Ele me falou tal coisa. Ele te falou. E Deus? Ele foi ungido com um propósito. Ele foi obediente a esse propósito? Não é? Quantos se decepcionam por não conhecer, como Deus, como Jesus nos fala, né? Errais por não conhecer as Escrituras. E o povo continua errando. Jesus falou há 2000 anos atrás, e mais uma vez essa palavra é atual. O homem continua negligenciando e por isso se decepcionando. Por quê? Decepcionar com o homem? Com Deus você nunca vai se decepcionar. Se decepciona com o homem quem nele confia. Quem nele confia. Mas a nossa confiança está em Deus, porque Ele é infalível. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E Ele não falha. Vamos destrinchar um pouco mais isso, tá bom? Nós vamos dar uma caminhada. Tá, realmente ela tá, né? Vamos lá em 1 Reis, capítulo 11, verso de 1 ao 11. Todos acharam? Maravilha. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração.
Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte de que está diante de Jerusalém. E a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e se sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem, que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Amados, que palavra tremenda. Salomão foi um homem ungido por Deus. Não é verdade? Assim como Saul lá atrás, também foi ungido. Você percebe então que a unção não impede a queda? O que faltou em Salomão, faltou em Saul e em tantos outros e nos demais que eu vou falar aqui. A unção não impede a queda. O que impede a queda é a obediência. Deus advertiu a Salomão: não se una a tais e tais mulheres, porque elas vão perverter o seu coração e você vai adorar os deuses dela. Salomão fez igualzinho Deus falou. Uniu-se a várias mulheres e adorou aos seus deuses, as abominações, construiu altares e sacrifícios. Ali, em plena desobediência a Deus, um homem que foi ungido, que recebeu a unção do Senhor. Olha, se você andar em meus caminhos, vou te fazer próspero, você será o homem mais sábio. Sabedoria não impede a queda. Não impede a queda. E Salomão pecou. Então Deus, mais na frente, Deus então, vamos lá ver no versículo, 26 ao 31. Capítulo 26 ao 31. Aí entra uma outra pessoa, outro personagem, a quem Deus também vai ungir. Deus então fala a Jeroboão: até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. E ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova, que sobre si tinha, e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Olha só, irmãos. Deus então fala para Jeroboão:
Jeroboão era um homem valente, era um guerreiro valente, era um homem capacitado. Então Deus chama Jeroboão e fala: olha, eu vou te ungir. Cara, você é um nada. Você não tem nada. Mas eu vou te dar o que o teu coração desejar. Eu vou te dar 10 reinos. As 10 tribos, 10 reinos serão teus. Eu só vou deixar Salomão com 2. Mas olha, você vai ter tudo o que você quiser, o que o seu coração desejar, eu te dou tudo. Vou te dar muita capacitação. Você já imaginou? Se fosse conosco? Né? Do nada. Olha, o que você pensa, o que você quer. Fabiana, pensa aí no teu coração. Eu vou te dar muito mais do que isso. Vou te dar poder. Vou te dar autoridade. As pessoas vão te respeitar. As pessoas vão, diante de admirar, diante de você, elas vão reconhecer que você é o cara, que você é o tal. Eu vou te fazer alguém. Você não é nada, mas eu vou te fazer alguém. Eu vou pegar, o profeta fez simbolicamente, rasgou as suas vestes em 10 pedaços. Esses 10 pedaços significam as 10 tribos, 10 reinos. Vou dar para você, na tua mão, cara. Para você cuidar. Para você fazer esses reinos prosperar. Mas, ó, eu estou tirando de Salomão, porque Salomão não me obedeceu. Eu vou deixar ele morrer, não vou tirar agora. Vou tirar quando o filho dele assumir. Por amor a Davi. Eu não vou tirar agora. Você só tem que fazer uma coisa. A mesma coisa que eu pedi para Salomão. Uma coisinha só. Seja fiel a mim. Seja fiel a mim. Me obedeça. Ande em meus caminhos. Só isso que eu te peço. E eu te darei muito mais. Eu te darei Israel para você governar. Vamos lá ver o que aconteceu, amados? Jeroboão, ele até foi um bom rei, politicamente. Ele até foi, politicamente. Né? Mas, a palavra de Deus lá no Salmo Salmo 119, versículo 80. Ela diz assim: seja o meu coração irrepreensível. Olha lá. Seja reto o meu coração. Nos teus estatutos, nos teus preceitos, nas tuas leis. Para que eu não seja o quê? Confundido. Ou, como em outras traduções, envergonhado. Mas não foi isso que aconteceu com Jeroboão. Tal como aconteceu com Salomão. Jeroboão não obedeceu a Deus. Quando ele viu que as pessoas iam adorar a Deus lá no templo de Jerusalém, porque Jerusalém fazia parte lá do reino de Judá, então ele falou assim: esse povo vai lá para Jerusalém, eles vão, adorar a Deus lá, de repente eles vão ser seduzidos por Roboão, que agora sim era o filho de Salomão que herdara o trono. Roboão estava reinando, que era uma boa bisca também, né? Aí eles vão ficar, eu tenho que fazer alguma coisa. Sabe, irmãos, isso me faz lembrar certos líderes hoje. Fica nessa disputinha de ovelhas, de membros, de igreja cheia. E fica tentando atrair as ovelhas, fazendo showzinho na igreja. Vou agradar o povo. Aí a Jeroboão, eu vou agradar. Para quê? Vocês irem lá em Jerusalém, aquela caminhada para adorar a Deus? Vem aqui. Vem aqui, aqui é mais confortável, você não precisa de sacrifício. A gente ouve isso até de quem não é crente. Quem não tem moral nenhuma para falar de nós, eles falam. Por que você vai à igreja todo dia? O cara vai no bar todo dia. Toda semana.
Porque você dá oferta, você dá o dízimo, o cara gasta dinheiro com pinga, com cerveja, que destrói lares, que vicia. O cara gasta dinheiro com cigarro, que dá um câncer, prejudica a sua saúde, suas finanças, é um viciado, e vem falar porque a gente dá oferta na igreja, né? Não, vem, todo domingo na igreja, que isso, rapaz? O cara fica o dia inteirinho diante do altar de uma televisão, o dia inteirinho, escravizado por uma televisão. Mas você, eu, somos loucos de vir à igreja todo domingo? E quantos de nós não ouvem isso? É, né? Precisa, né? Hã? Fica descansando. Foi assim que Jeroboão propôs. Olha, está muito difícil ir para Jerusalém. Vem cá, eu vou fazer uns altares aqui. Eu vou fazer uns altares, vou fazer uns ídolos aqui. Vou fazer bezerro, 2 bezerros. Tal como lá no deserto, lembra? Bezerro de ouro. Ele fez isso. Ele fez isso. O cara que Deus pegou ele do nada e falou, cara, eu vou te dar 10 reinos para você cuidar. Vou te fazer alguém, o teu nome vai fazer história. Você vai ter autoridade. Reinos e reinos vão te respeitar. Te peço só uma coisa. Me obedece. Só isso. E tudo que você desejar, tudo que o teu coração desejar, você terá. E Jeroboão faz o contrário. Desobedece. E leva o povo a pecar. Deixa o povo confortável. Amados, a igreja, servir a Deus, não é lugar de conforto. Como assim, Marruth? Não é, não. É guerra. É guerra, é de luta. É lugar de luta. De confronto com a minha própria carne, com os meus ideais, com os meus desejos, com o que eu acho. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Você é nascida em Deus ou não? Como você é sempre assim? Então você não se converteu? Eu sempre fui assim, você é sempre assim. Então não se converteu. Então não se converteu. Simples assim. Você é o que Deus quer que você seja. Ungido e obediente. Ungido e obediente. Então somente Deus pede isso para você. Obedece os meus estatutos. Obedece os meus estatutos. Então, seguindo aqui a leitura, vamos lá, vamos dar um pulo, um salto para capítulo 13. Vamos lá? Capítulo 13. 13, isso. Verso 1. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. Ele saiu lá de Judá, lembra? Que Judá ficou o reino, né? De Salomão lá, do filho dele, depois que herdou, ficou lá com ele. A tribo de Benjamim e de Judá. E clamou. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Jeroboão tinha feito aqueles altares, né? Para os ídolos, para adorar. Então, presta atenção no que aconteceu. E clamou contra o altar, com a palavra do Senhor, e disse, o profeta, tá? O homem de Deus. Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Essa profecia, ela veio se cumprir 350 anos depois. Josias nasceu, tá? E realmente se cumpriu essa profecia aqui. Tá bom? O qual sacrificará, Josias que põe ordem em toda a casa, né?
o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal. Olha só, embora essa profecia fosse se realizar de Josias pôr em ordem a casa e queimar naquele altar ali, aqueles ídolos e os ossos daquelas pessoas que adoravam e faziam a idolatria ali, 350 anos depois, mas naquele momento, Deus deu um sinal que ia se cumprir. Tá? E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar dizendo, pega ele, pega esse homem. Mas a mão que ele estendera contra ele se secou e não podia tornar a trazer para si. A mão esturricou, ela paralisou, ela secou e ficou a mão ali endurecida, seca, enrijecida. Porque ele levantou a mão contra o ungido do Senhor, que foi lhe entregar uma mensagem de Deus, diretamente. E o altar se fendeu. Naquele mesmo momento o altar se fendeu. E a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus, ora, a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como antes. Ele reconheceu que aquele homem era homem de Deus, porque ele mesmo não teve coragem de orar. Ele mesmo naquele momento não teve coragem de falar, Senhor, me perdoe, torna a dar a minha mão sadia. Me perdoa, Senhor. Não. Ele falou, ora, pede a Deus para restituir a minha mão. E o rei disse ao homem de Deus, vem comigo, depois que o rei viu que a mão dele foi curada, né? Vem comigo à minha casa e conforta-te e dar-te-ei um presente. Porém, o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Vamos dar uma paradinha aqui. Olha só. Quando Satanás faz uma proposta para nós, a gente, né? Olha lá. Pensou que eu não perceberia que era Satanás? Ah, irmã, era uma cilada, eu percebi logo, era uma cilada. Imagina se eu ia cair. Sai de reto, Satanás. Não é? Quando o inimigo vem nos propor alguma coisa. Mas quando é um amigo? Hã? Quando é aquele líder? Quando é aquele que se diz profeta? E aí? Você vai aceitar ou não? Você vai distinguir? Discernir? A gente tem que ter cuidado. Temos que ter cuidado com aqueles que se dizem de Deus, com esses ungidos por aí, que vêm nos aconselhar, dizendo que é palavra de Deus. Porque quando o rei ofereceu, ele não quero, nem que você me desse a metade do teu reino, eu não quero. Mas vamos lá para frente? Vamos mais adiante? Eu não lembro se eu dei, irmão, aí o versículo. Aparece um outro personagem. Esse é um profeta. Olha o que acontece. Quando ele ouve, através dos filhos dele, o que ocorreu com esse homem de Deus, que ele fez aquela profecia, que o altar ia se romper, ia se
trincar lá, ia rachar, e aconteceu, e a mão do rei ressecou, e voltou a mão do rei, e tal, e o profeta foi embora, ele falou, peraí, foi correndo no caminho, por onde ele foi? Tal caminho, então eu vou lá. E esse homem, e esse profeta, chega para este homem de Deus, e fala o seguinte, ele chega, versículo 14, e foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe, és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse, eu sou. Então lhe disse, vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho porque foste. E ele lhe disse, também eu sou profeta como tu. Percebeu? Também eu sou profeta como você. Eu sou igual a você, eu também sirvo na igreja. Eu também sou pastor, eu também sou líder, eu também sou membro, eu também sou crente. Né? Um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. E o homem de Deus aceitou a proposta. Percebeu? Ele identificou quando Jeroboão lhe ofereceu metade do reino como uma cilada satânica. Mas ele não identificou quando um profeta igual a ele fez essa proposta maligna. Ele não identificou. Sabe por quê? Ele confiou. Ah, irmã Ruth, mas pensa, é um profeta, irmã Ruth, vá. Eu segui o conselho que uma pessoa ungida me deu. Querido, nem todo ungido é aprovado. Deus usou muitas pessoas, mas não é porque Ele usou que Ele é aprovado. Certo? Ele não discerniu, porque ele esqueceu que Deus não é Deus de contradição. Deus não tinha falado para ele, não coma neste lugar. Por que Deus então enviou um outro que se diz de Deus? Um anjo, ora. O que a palavra diz, nem que venha um anjo, desça um anjo dos céus. E fale um outro evangelho, é loucura, é anátema, não aceite, não ouça, não obedeça. Ah, mas foi um anjo, não interessa. Foi Deus? Não. Deus não se contradiz. Se Deus mandou ir para cá, por que ele vai falar, não, para o senhor? Ah, eu esqueci, não, vou mudar de ideia. Não, é melhor para cá. Vai lá, avisa para ele. É a mesma coisa essas revelações, sabe, irmão? Irmão, está tudo aqui. Está tudo revelado aqui. Para com isso. O que interessava para nós aqui. O que não está, não busca umbigo e minhoca. Não procura umbigo e minhoca. O que não está aqui, mas se deu, mas por que não? Não te interessa. Não te interessa, não me interessa. Interessa o que está aqui. Essa é a revelação. Você acha que Deus, depois disso, falou, putz, eu me esqueci. Meu servo, vai lá. Coloca esse item lá, porque eu esqueci, rapaz. Deus não é criança. Deus não é um homem. Deus sabe o ontem, o hoje, o amanhã. Deus é eterno. Sabe exatamente o que nós precisamos. Por isso que disse a palavra, se renova a cada manhã, se faz nova a cada manhã. A mensagem de Deus é atualíssima, é mais atual do que o jornal de amanhã. O jornal de amanhã só vai relatar o fato. A palavra de Deus, ela se antecipa aos fatos. Então, cuidado com quem te aconselha. Ah, mas é um pastor, falou de Deus? A irmã Ruth está aqui, está pregando. Você não é obrigada, não é obrigado a entender, a aceitar o que eu digo. Verifica. Vai lá na tua casa. A irmã Ruth falou isso aqui, ó. Vai lá. Verifica, versículo por versículo. Vai ficar gravado, verifica, a irmã Ruth falou isso, é aqui, não está? Certo?
Não confie no homem, não confie em mim. Eu falho. Mas ele baixou a guarda. Satanás é sutil, amados. Ele é muito sutil. Se ele aparecesse igual, né? Como foi ali com Jeroboão, sai de reto, Satanás. Não vou obedecer. Ele vou te mandar um outro, um igual a você. Aquele que senta com você do teu lado, na minha casa. Aquele que ora com você, na minha casa. Aquele que louva, que levanta a mão do teu lado. É aquilo que eu vou usar. Não confie no homem. Se fugir daqui, não é de Deus. Não foi Deus. Sinto muito, irmão. Ah, meu irmão, sinto muito. Ah, o profeta, o pastor tal, porque eu tive 300.000 pessoas na igreja dele, milhões de pessoas na igreja dele, escreveu 3.000 livros e tal. Se não tiver aqui, como diz a Bárbara do Chacaluzei, é nada. É nada. Se não tiver dentro da palavra de Deus, se não foi Deus que falou, é nada. Percebeu a diferença da unção? Muitos estão aí ungidos. Foi ungido profeta, foi ungido pastor, foi ungido apóstolo, foi ungido não sei o quê. Tem profeta mirim aí. E a pessoa está acreditando. E o povo está indo. O povo sem conhecimento, que não consegue discernir a sua mão direita da sua mão esquerda. Por quê? Porque lhe falta a palavra. Por que essas igrejas não têm escola bíblica dominical, como nós temos? Porque essas igrejas não estudam, não destrincham. Nós não temos pressa. Não temos pressa. Ah, não, vai terminar, não, mas esse versículo, não, depois vai, não. Eu quero entender esse versículo. Eu não concordei com isso. Porque, vamos destrinchar então. Certo? É assim que tem que estudar a palavra. E você todo dia, ter mais intimidade com essa palavra. E o que acontece então com esse homem? Que ele morreu. Quando ele volta, um leão, olha que coisa interessante. Cuidado com os leões, Satanás é como leão ao teu derredor para te devorar. O leão foi e matou esse homem. Mas que justiça, mas que Deus, amados, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. É sim, sim, não, não. Não é Deus de brincadeirinha. Eu errei. Desculpa. Eu errei. Deus sabe muito bem do teu coração. Muitas vezes Deus age de maneira trágica para te impedir de cair e não entrar no reino dele. Então espera aí, antes que esse caia de novo ou para sempre. Não brinca com a palavra de Deus, não brinca com Deus, não brinca de ser crente. Vou repetir o que o pastor sempre fala aqui. Não brinca, não brinca. É a palavra, obedeça a Deus. Então, uma coisa só, Deus pediu para Salomão, Deus pediu para Jeroboão, Deus pediu para este homem, obedece. Ele só tinha uma missão. Vai lá. Não é isso? Deus não mandou ele lá? Deus falou, olha, vai lá, fala a palavra, fala o que eu te mandei. O altar vai se fender, as cinzas vão cair, vai lá que eu vou te dar poder. E olha que este homem, irmãos, ele não foi qualquer um, não. Porque ele foi enfrentar Jeroboão. Ele foi enfrentar um rei de 10 nações, de 10 tribos. E ele foi com coragem. Porque o povo todo, e Jeroboão todo, estava ali, numa idolatria tremenda, e ele sabia que ele poderia morrer, mas ele foi. Só que, infelizmente, como diz no Salmo 119, versículo 10,
o coração dele se confundiu. Por isso que o salmista fala isso. Repete aí, irmão, o versículo. 10. Com todo o meu coração... Não. Perdão. 80. 119, 80. Seja reto o meu coração. Em outras traduções fala, seja íntegro, irrepreensível o meu coração em teus estatutos. Para que ele não seja envergonhado, não seja confundido. Eu não posso me confundir quando é Deus, quando não é Deus. Eu quero ter a certeza, Senhor, que és Tu que estás me mandando fazer. Eu quero ter certeza, eu quero discernir os espíritos, Senhor. Quando é um espírito enganador. Uma certa vez nós estávamos lá no círculo de oração e entrou uma pessoa. Ele era uma pessoa era um ex-padre. E ele estava lá. E esse homem foi possesso. Foi tremendo. Aí depois voltou, acho que voltou, não sei se foi no mesmo dia, não lembro, irmãos. Aí ele começou lá a fazer umas presepadas. Aí nós começamos a perceber, era espírito de zombaria. Ele estava zombando. Zombando. Então a gente precisa entender, precisa discernir. Não é isso que a palavra também fala? Provai e vede se o Espírito é bom, se o Espírito é de Deus. Deus manda provar, irmãos. Olha que coisa maravilhosa, como Deus é tremendo. Ele fala, prova, para fazer prova de mim, vê se sou eu mesmo. E a gente vai confiando em qualquer um. E a gente vai caindo na lábia de qualquer um. Porque é um irmãozinho da igreja, porque é um pastor. A igreja do pastor é lotada. Não, aquele pastor, nossa, aquele profeta é uma benção, ô glória. Ele fala uma asneira lá e o povo crê. Gente, pastor aí, ó, que está cheio de igreja aí, grande, enorme aí, querendo modificar a Bíblia. Querendo modificar a Bíblia. Querendo fazer igual Jeroboão, deixar a Bíblia confortável. Deixar a Bíblia gourmet, sabe, gourmetizar a Bíblia, deixar a Bíblia mais palatável, agradável ao paladar do homem. A Bíblia não pode ser agradável. Sabe por quê? Porque ela confronta a minha verdade com a verdade que é Jesus Cristo. A minha verdade é falha, a minha verdade é injusta, a minha verdade é podre, a minha verdade é segundo os meus preceitos. E com os meus preceitos, os meus conceitos, eu não vou entrar no céu, eu vou entrar no inferno. Portanto, eu não posso seguir a minha verdade, eu tenho que seguir a verdade que é Jesus. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Então, cuidado. Muito cuidado. E aquele leão matou o profeta. E a coisa mais interessante, que quando foram ver lá o profeta, o leão estava ao lado do corpo do profeta. Ele não o devorou. Ele o matou. Despedaçou, mas não o devorou. E nem o jumento. Está aí, né? E o leão encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho. E o jumento estava parado junto a ele. E também o leão estava junto ao cadáver. Isso é antinatural. Porque o leão, ou qualquer animal, a gente sabe disso. Ele ataca para comer. Para se alimentar. A menos que tenha sido agredido. Ninguém é besta. Principalmente aquele homem de Deus não ia ser besta de provocar o leão, né? Então, provavelmente, realmente, foi a mão de Deus ali. Ele não comeu, nem o profeta, nem o homem de Deus, e nem o jumento. Era tão somente para cumprir a sentença de Deus. Até o animal obedece. A sentença de Deus é para matar, não é para devorar. Certo? Quando Deus manda, até o diabo obedece, irmãos. E nós somos tão desobedientes. Busque a obediência, muito mais do que a unção. Lógico que temos que ter os dois, unção e obediência, mas busque com fervor ser obediente a Deus.
Ser obediente, porque o teu coração não será confundido. Você não ouvirá vozes que não são a voz de Deus. Não ouvirá. Tá? Jesus, amados, ele entra pela porta que nós abrimos. E Satanás, ele entra pelas brechas que nós deixamos. Leva isso contigo. Jesus entra pela porta que nós abrimos, não é isso? Eis que estou à porta e bato, não é isso? Abre. Se você abrir, eu entrarei. Mas Satanás entra pelas brechas que nós deixamos, tá? A unção, ela não nos protege da queda. A obediência, sim. Se aqueles homens fossem obedientes, eles não teriam caído. Salomão não teria perdido o seu reino, não teria caído. Jeroboão não teria caído em desgraça. Esse homem de Deus não teria sido morto, certo? E tantos outros que a gente poderia citar aqui, tá? Obediência. Tão somente, como diz a palavra lá em Gálatas, capítulo 1 e 8, se alguém ainda que seja o próprio, seja eu próprio, olha o que o Paulo fala, eu próprio, ou mesmo o anjo do céu vier pregar-vos sob o nome de evangelho, ou o nome de evangelho, outra mensagem, além do que já vos temos anunciado, que seja maldito. Que seja maldito. Tem até aí um partido político, né, querendo fazer uma cartilinha aí, como, né? Cuidado, hein? Cuidado. Isso aí é aquele profeta, o velho profeta lá. Vai enganar o povo. Tá? A obediência, irmão, é a confiança dependente em Deus. É a certeza de que eu dependo de Deus. Eu estou colocando a minha vida nas mãos de Deus. Por isso, eu obedeço. Embora eu não entenda, mas eu obedeço. Porque Deus me fez caminhar de Judá até Betel. E olha, nem água beba de lá. Não coma nada, não aceite nada. Oh, poxa vida, mas nem um pãozinho fresquinho, queitinho na hora. Nossa, a caminhada é longa, Deus. Né? Não é. Quando Deus manda, irmãos, até o diabo obedece. Quem é você para não obedecer? Obedeça. Mas eu sou ungido do Senhor. Então eu vou verificar aqui se o que você está dizendo é de Deus mesmo. Foi Deus que mandou? Foi Deus que falou? Está coerente com isso aqui? Se não está coerente. Estão querendo tirar partes da Bíblia porque dizem, a Bíblia é muito machista. A Bíblia é preconceituosa. Mentira de Satanás. Jesus falou, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Ele não falou, vinde a mim, vocês que são brancos, vocês que são ricos, ei, os brancos, vinde a mim os brancos. Ele falou, todos. Ele não falou, vinde a mim os ricos, não. Vinde a mim os sadios, que têm saúde, vem a mim. Todos. Ele veio para salvar a humanidade. Ele não veio para salvar minorias ou maiorias. Ele veio para salvar todos. Ele não veio para salvar um grupo, ele não veio para salvar uma etnia. Ele veio para salvar todos. Então, quando alguém lhe dizer que a Bíblia é preconceituosa, você fala, você precisa ler a Bíblia. Porque Jesus falou, vinde a mim todos. Jesus não falou, vinde a mim, homens. Ele falou, todos. E todos, as mulheres estão incluídas. Não é todos e todas, não, pelo amor de Deus. Todos, as mulheres estão incluídas também. Tá certo? E se você conhecer a história toda, você sabe que lá desde o Antigo Testamento, Deus vem valorizando a mulher. Numa cultura machista, sim. A cultura, não o nosso Deus. Dali saiu rainhas, dali saiu guerreiras, dali saiu mulheres que fundaram cidades.
Hoje nós nos aberramos quando constrói uma mulher. Uma mulher construiu, uma mulher fez isso. Será construiu 3 cidades, edificou 3 cidades, meu irmão. E uma cidade de refúgio para mulheres necessitadas e jovens necessitadas, crianças necessitadas. Lá no Velho Testamento. Débora, juíza. Quem sustentava o trabalho, o ministério de Jesus aqui na terra eram as mulheres, tanto com as suas finanças quanto com a sua ajuda pessoal, com as suas orações. Não caia nessa conversa. Não caia. Quando alguém falar alguma coisa, verifica se é de Deus. Embora diga, eu sou profeta, é de Deus? Está de acordo aqui? Ou não está? Porque Deus me revelou. Está aqui? Então não foi ele. Sinto muito, não foi ele. Estão escarnecendo com a fé. Por nossa culpa. Por culpa do homem. Porque não leem a palavra de Deus, não estudam a palavra de Deus. Não lembram quem é Deus. Assim como aquele profeta. Como aquele homem de Deus. Deus falou para ele, não vá, não faça. E ele, veio outro profeta e disse, um anjo me falou, sinto muito, filho, Deus falou diretamente comigo. Não acredito nesse anjo, não. Certo? Que seja assim na nossa vida, amados. Tenha essa certeza, que a unção, ela não te impede de você cair. Mas a obediência, sim, ela te protege da queda. Busque a unção, mas busque a obediência. Obedecer a esse Deus, porque Ele quer que você herde o reino dos céus. Ele te preparou uma nova Jerusalém. Ele te preparou um lugar santo. Ele te preparou um lugar onde não haverá mais a morte, onde não haverá mais sofrimento, mais torturas, onde não haverá mais dores. Ele preparou-nos este lugar. Mas é preciso obedecer. Melhor obedecer do que sacrificar. Quantos estão sacrificando? Não sacrifique, obedeça. Obedeça. Só uma coisa Deus está te pedindo. Obedece. Amém? Grande Deus, obrigada, Senhor amado, pela Tua palavra, tão esclarecedora, Senhor, que nos fez entender, Deus, e derrubar os nossos conceitos. Que nós ficamos, Senhor, só no ouvir o que o homem diz. E nosso coração muitas vezes é confundido, porque não estamos pautados na Tua palavra. Que seja como o salmista diz lá no Salmo 119, versículo 80, que o nosso coração, Senhor amado, seja tão irrepreensível, tão reto, Senhor amado, em Teus estatutos, em Teus mandamentos, para que o nosso coração não seja confundido. Quando um anjo, ó Deus, vier falar uma outra palavra, que não seja Tua, nós consigamos, Senhor, discernir e não obedecer. Pai, de tal maneira que nós lembremos que Tu não és Deus de confusão. Tu não és Deus que diz uma coisa hoje e diz outra amanhã. Mas a Tua palavra, Senhor, séculos e séculos, ela continua a mesma. Ela não mudou e não mudará. Como Tu mesmo dizes, passarão céus, passarão terras, mas a minha palavra não passará. Portanto, Deus, que o Teu povo não seja enganado por ignorância, por não conhecer os Teus mandamentos. Senhor, que a obediência, Senhor amado, seja o nosso maior alvo, Senhor. Te obedecer. Obedecer. Ainda, Senhor amado, que vá contra os meus ideais, contra os meus pensamentos, que eu possa Te obedecer, pois só assim eu não serei enganada e nem envergonhada. Assim será com a Tua igreja. Sem conhecimento perecerá, mas conhecendo, ó Senhor amado, grande será a bênção preparada. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Amém e amém.